Graça e paz, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia, nós somos o povo mais feliz da terra, amém? Quantos aqui já viram um acidente automotivo? Não é uma coisa legal de ver, né? Eu creio que ninguém sai pela manhã desejando ver isso. Ninguém tem como sonho de consumo, né, visualizar alguém acidentado. Eu creio que todos nós fazemos de tudo para evitar um acidente de trânsito, amém? Eu estava dando uma olhada sobre acidente de trânsito e olhando uma matéria no site do Detran, de Mato Grosso do Sul. Provavelmente essa matéria deve estar em todos os Detrans do Brasil. E ele fala sobre os acidentes de trânsito. Eles derivam de 3 fatores: humano, veicular e vias. São os 3 fatores que mais causam acidente. Eu não sei você, mas quando eu vou pegar BR e eu me deparo com um acidente, procuro não ficar que nem aqueles curiosos que freiam do nada, principalmente o caminhão atrás, só para ficar desolho. Mas o que eu consigo, né, não desacelerando o carro ou desacelerando levemente, eu consigo dar uma olhada, eu olho, mas eu tento não perder o foco da minha viagem. Porém, uma coisa acontece comigo. Como eu tomo cautela depois disso? Eu baixo a velocidade, já não vou na velocidade que eu estava, me deixa muito mais em estado de alerta, eu fico muito mais espiado, né, como dizia antigamente, se bem que eu não sou de antigamente. Eu fico muito mais espiado, vou com muito mais cuidado durante a viagem. Eu não sei se acontece só comigo, mas, né, se acontece com você também, mas é uma das coisas que provoca em mim ao ver um acidente. E voltando a falar dessa pesquisa, que os acidentes acontecem de acordo com 3 fatores: humano, veicular e vias. Fator humano: excesso de velocidade, beber e dirigir, combinação celular/direção. Isso está já entre um dos maiores fatores de acidente. Não usar setas, né, aquelas fechadas, abençoadas no trânsito. Daí você pega e mostra o dedo. Pensar outra coisa. Não guardar distância do veículo que vai à frente. Não olhar ao atravessar a rua, né, o pedestre. Andar de bicicleta de maneira imprudente. E aqui em Guaratuba nós somos fera, né? Hoje eu fico um pouco brabo, preciso confessar o meu pecado. Quando a gente está andando e tem 2, um do lado do outro. Mas quando eu não dirigia, eu fazia isso. E aí vem a defesa de vocês. Não está certo. Põe em risco a tua vida de outras pessoas. Porém, a gente não tem noção do risco que corre, porque a gente está ali conversando, tagarelando. E eu lembro que uma vez eu e a Thaís fomos a tentar andar de mão dadas de bicicleta. A gente quase se estatelou no chão. Então, eu falei, não, vamos só conversando mesmo. Isso não vai impedir nada do nosso casamento, vamos continuar assim mesmo. Porque eu não quero cair, eu não quero que você caia também. E ainda os abençoados, ao invés de andar a 50 centímetros de distância um do outro, não, anda a 1,5 m. 1,5 m é a distância do carro para a bicicleta, segundo o Detran, acho que é 1,5 m. Uma bicicleta para a outra pode diminuir também, porque senão a gente tem que passar pelo outro lado quase na calçada, para não causar um acidente. Então, a gente sabe que essa imperícia também gera muito acidente. Andar igual doido de moto, há 15 anos... mais ou menos em Guaratuba, 15 anos atrás, a gente não tinha essas doideiras. Também não tinha iFood, né? Não tinha muita entrega de gás, de água, então era mais tranquilo. Tinha até bicicleta entregando, eu nunca mais vi uma cargueira com água em cima entregando. Por quê? Porque a galera está muito na correria. É uma correria ferrenha, porque é imediatismo, ele precisa para já. Somente quando é gás, porque o gás só acaba quando usa. E geralmente acaba antes de você terminar de cozinhar. Então você tem aquela pressa toda. E daí os motoqueiros vão que nem uns doidos, cortam os carros, fazem corredor, se bem que aqui a gente não tem via rápida, mas não, na 29 tem, né? Eles passam no meio dos carros, que nem uns doidos. E daí pior. Daí eles falam naquilo que eles dizem, eu não estou aqui para julgar, mas eles chamam de modalidade de esporte grau. Ficar empinando moto. Amém, é um esporte, ok, eu respeito você, só que quando eu vou jogar futebol, eu vou no campo de futebol. Quando eu vou jogar basquete, eu jogo muito mais basquete do que futebol, eu vou na quadra.
Então, quer empinar moto, querido, quer dar grau, vá para um lugar específico. Não coloque a sua vida e nem a vida de outras pessoas em risco. Amém? Já que é um esporte, tem um lugar apropriado para isso. Né? E não respeitando o semáforo. E no questão do semáforo, tanto faz moto, carro, bicicleta, a pé. A gente sabe que qualquer uma das formas de desrespeitar vai dar ruim. Só que tem um fator veicular também, que é deixar de fazer a manutenção regular do veículo. É bom fazer. Eu já não assisto TV aberta há muitos anos, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Detox sobre TV aberta. Mas quando chega essa época de verão, na TV aberta e também na internet aparecem muitas reportagens ou avisos de antes de viajar, faça a revisão no seu carro. Então, a falta de manutenção regular no veículo, com atenção especial aos pneus, faróis, freios, lâmpadas, luzes, limpadores e etc., inclusive combustível, são fatores que podem sim ocasionar acidentes. Então, queridos, vamos manter em dia a manutenção dos nossos autos. E o terceiro fator são as vias, né? O estado de conservação, as condições de sinalização. E esse terceiro não está relacionado a gente, não é o nosso dever. Porque a gente já paga IPVA para isso, amém? Ixi, eu acho que nem todo mundo paga, né? Mas é o nosso dever, se a gente cumpre com o nosso dever, o governo cumpre com o dele, a gente pode cobrá-lo. Mas a questão é, temos dois fatores aqui. Dos 3, então, nós temos aí 66% das causas dos acidentes são responsabilidade humana. Porque o fator veicular é responsabilidade humana também. A segurança do trânsito é fundamental, por isso é necessário evitar pôr em risco a sua vida, a dos outros motoristas, de passageiros, pedestres e até dos pets. Então, dirija com cuidado. Ainda, né, olhando esses dois fatores, eles são relacionados à própria pessoa. Que eles são voluntários e totalmente dependentes da pessoa em si. Tanto o motorista quanto o pedestre é sinalizado quanto às possibilidades de perigo. Esses dois fatores, causadores de acidentes, ninguém, ou pelo menos grande parte, mais do que 95% dessas pessoas, não sofrem de uma forma inocente. Por quê? Porque eles são avisados. Todo mundo sabe que bebida e direção não dá certo. Na verdade, bebida em excesso. Bebida e família não dá certo. Bebida e boteco não dá certo. Então, bebida e direção não vai dar certo. Mesmo assim, o que as pessoas fazem? Quando vão para o seu happy hour, bebem e dirigem. Então, nós estamos sendo sempre sinalizados, sempre advertidos, sempre avisados dos perigos da rodovia, dos perigos da estrada. Quando eu aprendi quando eu era criança, e na minha escola eles levavam a gente numa escolinha do Detran. Eu acho que nem existe mais essa escolinha do Detran lá em Curitiba. Pra você ver como eu sou novo. E lá eles ensinavam a gente, antes de atravessar a rua, o que nós temos que fazer? Então você também já sabe. Então, se acontecer um acidente de atropelamento, possivelmente foi falta de atenção, ou sua, ou do motorista. Então, percebe como nós somos sempre avisados, somos sempre advertidos a respeito de coisas que podem evitar um acidente? Já percebeu? Muitos acidentes acontecem por excesso de velocidade, mas o que tem na rodovia, no canto esquerdo, que a gente só obedece quando tem um radar? Placas de limitação de velocidade. Então, sempre quando nós enfrentamos, vivenciamos um acidente, ele vai apontar a negligência quanto a obedecer uma lei ou um aviso. E em relação à nossa fé não é diferente. Encontramos vários versículos e ensinamentos que nos alertam diante do perigo que ronda a nossa fé, para que não venhamos a morrer espiritualmente. Na nossa fé, na nossa jornada cristã, existem vários avisos, vários alertas, vários sinais, várias placas, várias direções, vários ensinamentos, vários conselhos. Cuidado, não vá por aí, o Espírito Santo fica ali, trabalhando na vida do cristão, o discipulador, cansa, soa, tanto, não faz assim, faz assado. Mas como a pessoa é responsável pelo seu CPF, e ela decide fazer aquilo que dá na telha, infelizmente, muitas vezes, acontece um acidente espiritual. E glória a Deus quando dá
possibilidade de reparo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não atentam para essas advertências e quando elas vêm, a vida já foi. Nosso tema hoje, então, queridos, é apostasia, a fé em perigo. E por que eu fiz essa introdução a respeito de acidentes? Porque assim como o acidente de trânsito, a apostasia, ela acontece na nossa vida, de uma forma até devagar, parecida com aquilo que a gente pregou há semanas atrás sobre o primeiro amor esfriar. Porém, de uma forma voluntária. Nós não vamos, ao passo que o espírito do anticristo vai nos enganando e vai nos apostatando da fé, nós não fazemos isso sem consciência. A apostasia, ela acontece com passos decididos, deliberados e voluntários. Muitas vezes, e por que a gente faz se são voluntários? Porque nós vamos ver isso agora, no Fantástico. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente, denota uma ênfase. Afirma expressamente que nos últimos tempos, no tempo que nós estamos vivendo, entende-se teologicamente que nos últimos tempos é contado desde a época que o Espírito Santo desceu lá em Atos, né, que já chamava, e nos últimos dias, diz o Senhor, derramaria o meu Espírito sobre toda a terra. Então, desde aquela época é contado os últimos tempos. Se lá já eram os últimos tempos, quanto mais agora, que o tempo se aproxima. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Se o Espírito, e é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, ele afirma, então isso é uma verdade. E por que eles apostatarão da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E o que é apostasia? Apostasia vem do grego apisteme ou afisteme, retroceder, afastar, remover, ir embora, abandonar, ou seja, todas essas coisas são decisões. Basicamente falando, apostasia significa abandono da verdade de Deus. Apostasia é negar verdades fundamentais da Bíblia. O escritor diz que o Espírito afirma expressamente, ou seja, de forma clara e explícita, que alguns apostatarão da fé. Abandonarão a Deus, rejeitarão as verdades bíblicas, porém, isso acontecerá como resultado. Por quê? Porque a apostasia não é a raiz, ela é o fruto, ela é o resultado, ela não é a causa, ela é a reação da causa. O versículo diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, então muitos apostatarão da fé. Então percebemos aqui que a nossa fé está sob ataque. Por isso que o tema é apostasia, a fé em perigo. Na verdade, todos os dias a nossa fé estará sob ataque, querido. Por isso que, muito além, muito apesar de nós sermos ovelhas do aprisco do Senhor, mais do que isso, nós somos soldados. E um soldado sempre está alerta. Por quê? Porque o inimigo está a todo momento querendo destruir, querendo minar, querendo roubar. Então, sim, a nossa fé sempre estará em perigo. Não existe um campo tranquilo e não existe um campo suave no Evangelho, querido. Satanás não está contente com a sua frequência na igreja. Na verdade, deixa eu reformular. E vai piorar. Satanás está contente com a sua frequência na igreja. Credo, Alex, misericórdia. Sim, se a sua frequência não resulta em uma verdadeira adoração, devoção, serviço aos irmãos, somente uma frequência que muitas vezes se torna morna, fria, corriqueira, como se fosse uma batida de cartão no final do expediente, sem produzir vida, sem a graça do Senhor transbordar em você, sem que o amor do Senhor transforme a sua vida, então Satanás fica feliz com a nossa frequência. É pesado, mas é verdade. Porque Jesus não morreu na cruz, pelado, esvaído em sangue, para nós frequentarmos uma igreja. Ele morreu para estabelecer em nós a igreja do Senhor. Edificar em nós a igreja. E o que acontece? Vou edificar uma igreja, ela será parada? Não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma característica da igreja. Então, a apostasia não é a raiz, é o fruto.
Jesus, em seus ensinamentos, principalmente em Mateus 24, nos adverte várias vezes dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, vigiem, orem, tome cuidado. Então, Jesus sempre vai trazer alguma coisa relacionada à vigilância, a ter cautela, a estar sempre em alerta. Não é como uma teoria do caos, não, querido, não é isso. Mas é que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que nós vemos. E a Bíblia diz também: aquele que pensa, não é aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos estar em alerta. Por quê? Porque a nossa fé está sob ataque. O apóstata rejeita a verdade que aprendeu e segue ensinos errados que vêm do diabo para desviar ele do bom caminho. O apóstata passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia, ou ele então rejeita a Bíblia por completo. Ele tem acesso, ele ouve, mas ele permite que vozes, e não é vozes do além, querido. Essa geração está acostumada a ouvir muitas pessoas, e eu também ouço muitas pessoas. Mas sabe, as pessoas que eu mais prezo ouvir, as que me ouvem. Essa geração ouve muita gente que não ouve elas. Ela segue pessoas que não conhecem a elas. Ela respeita pessoas que não têm o respeito delas. E nós desprezamos aqueles que nos conhecem, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos amam e aqueles que nos respeitam. E muitas vezes consideramos a mensagem e os conselhos virtuais de pessoas que nem sabem onde a gente mora maiores e melhores do que aqueles que estão andando conosco no caminho. Então, queridos, nós estamos sim, e uma das formas da nossa fé sofrer ataque é através de mentiras. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8 diz: estou muito surpreso, Paulo dizendo que estava muito surpreso, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha a surpresa, olha como Paulo estava pasmo da rapidez que eles estavam apostatando da fé. O qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja a maldição, ou amaldiçoado, ou anátema. Paulo ele reafirma aqui: alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho. A apostasia ela vai acontecer sim com ações externas tentando deturpar aquilo que foi plantado dentro da gente. Porém, a responsabilidade de guardar o coração é de quem? Nossa. Então, a apostasia ela vai acontecer sim, com mentiras, com falácias, com reações externas, com pessoas que vão falar: não é bem assim, porque é isso, é porque é aquilo, e a gente às vezes vai dando corda, e aquilo que estava pegando fogo no nosso coração já não está tão quente assim. E ao invés de continuarmos no ensino que nós aprendemos, nós passamos a acreditar nas outras coisas que tem nos falado. O próprio Paulo falou que a própria mensagem dele, se mudasse, era para ser considerada amaldiçoada. Ele falou: se um anjo vier dos céus e anunciar um outro evangelho que não esse, seja considerado anátema. Então ele colocou a si mesmo na prova, afirmando que aquilo que foi ministrado, que Cristo é o Filho de Deus, morreu ao seu tempo por nós, pecadores, nos redimindo, nos transformando, que nós precisamos recebê-lo, passar pelo processo que vai triturar a nossa carne, a nossa alma também, mas vai nos restaurar. Esse evangelho é o evangelho da salvação. Infelizmente, nós temos visto muitos evangelhos que não são evangelhos sendo pregados por aí. E triste, tem arrastado milhares de pessoas. Por quê? Porque a porta já não é tão mais estreita. Chamaram um carpinteiro, ou um serralheiro de esquadria, alargaram a porta. E agora passa mais facilmente. Não, a porta continua sendo estreita, querido. Jesus continua sendo essa porta. A mensagem que diz que o reino dos céus é tomado por esforço continua valendo para os nossos dias. Se pregarem um outro evangelho diferente desse, que seja maldição, que seja anátema. Apesar de conhecer a verdade, o apóstata rejeita e prefere acreditar em uma mentira, se tornando uma presa fácil, pois ele tem acesso à palavra de Deus.
Ele está num lugar onde está ouvindo e aprendendo, mas empresta os seus ouvidos a falácias sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre a igreja. E essas mentiras, elas têm algumas características de verdades desconstruídas. E quem prega, os falsos profetas, os falsos ensinadores que pregam essas mentiras hoje, está um monte de gente pregando sobre isso. Na internet você vê de monte, sob o título de igreja, de evangelho, mas pervertendo o evangelho. Eles não falam com receio, eles falam com certeza. Eles trazem verdades desconstruídas para fazer com que a mentira se pareça de fato com verdade, mas ela não é. Porque se tira Jesus do centro, não é evangelho. Se remove a cruz da pregação, não é evangelho. Se ameniza a pregação para ganhar seguidores, ganhar likes, para que o perfil seja lotado, tenha muitos views, sei lá como é que fala. Então não é evangelho. Jesus nunca foi preocupado com a aceitação da sua mensagem. Jesus não pregava e não perguntava quantos likes deu. Quantas visualizações tivemos? Vamos engajar mais, então vamos florear a mensagem para que tenha mais engajamento. Não! Jesus foi compromissado em ministrar a verdade para um povo em pecado, e a mensagem não mudou. Passam-se os céus e a terra, mas a palavra não passa, ela continua sendo verdadeira. E no momento que nós estamos, ideologias seculares e marxistas são potencializadoras dessa apostasia. É bem verdade, queridos, que existem governos e bases governamentais que acabam fazendo muito mais coisas que são contra a Bíblia do que outras. Mas uma coisa eu preciso te dizer, não existe governo humano justo. O próprio Jesus disse, o meu governo não é desse mundo. Mas quando o governo de Cristo vier, quando Ele governar, então a terra conhecerá o primeiro e único governo com justiça plena. Nenhum governo, por mais que se diga cristão, possa se comparar ao governo de Cristo. Nenhum governo, por mais que diga que tenha princípios cristãos, consegue com as suas obras de justiça se equiparar com o governo de Cristo, porque as nossas obras de justiça, ainda que com boa intenção, ainda com bons pensamentos e ainda com bons costumes, se confiarmos nas nossas obras de justiça, a Bíblia compara elas a pano de imundícia. Jesus tem o governo soberano, perfeito, pleno, e a sua justiça é reta, inabalável, incomparável. O governo dele é justo. Mas nós estamos principalmente nas escolas, redes sociais e nas rodas das más conversações que muitas vezes nós nos demoramos a sair delas. É nesses lugares onde as raízes, as ervas daninhas da apostasia são plantadas. Ouvimos muitas vezes por aí, a Bíblia é um livro arcaico e retrógrado, como dizia o pastor Michel. Retrógrado. As pessoas dizem isso a respeito da sua fé. Pessoas que muitas vezes você segue e defende. Dizem também que Deus é um amigo invisível e tirano. Dizem que a sociedade patriarcal e a família convencional são opressoras e ultrapassadas. Pessoas que estão perto da gente dizem isso e muitas vezes nos calamos. Porque é mais fácil ser politicamente correto. Que a igreja é você e você não precisa de outras pessoas. E essa é uma das mentiras com características de verdade que Satanás tem plantado nos nossos dias e muito mais agora do que qualquer outra época da igreja. Sabe por quê? Porque sim, Jesus veio edificar na humanidade, naqueles que o seguem na verdade, a sua igreja. Mas Satanás pegou resquícios dessa verdade e transformou numa mentira colossal, dizendo que você é a igreja. Alex, mas não é verdade? Pode ser uma meia verdade. Você quer ser meio salvo? Você, esposa, esposo, vocês aceitam uma meia fidelidade? Você que vende, você aceita que paguem a metade do que você está pedindo? Então meias verdades não são verdades absolutas.
Por quê? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Verdade ou mentira? Verdade. Mas é você a igreja? Não, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Ele estabeleceu isso sobre um povo que carrega o seu nome. Então a igreja é um corpo, amém? Não é um membro. O corpo consegue viver sem alguns membros. Mas o membro não consegue viver longe do corpo. Então, a igreja é um corpo, nós somos igreja. Satanás muitas vezes tem falado, você é igreja, fique em casa, não se relacione com pessoas. Pessoas são difíceis. Como a gente disse no Tadel, pois é, mas foi por pessoas que Jesus morreu na cruz. Amém? E a igreja é um lugar de gente imperfeita. Falhou legal. E a igreja é um lugar de gente imperfeita. Estudou em Harvard para descobrir isso. Capaz que nós somos imperfeitos. Avedi. Micharia. Meu Deus, nós somos imperfeitos. A igreja é um lugar de imperfeitos. Cultive a sua fé em casa. Ei, se você não estiver em missões, se você não estiver doente, viajando ou trabalhando, culto online é para quem não é convertido. Então, queridos, tipo, hoje eu vou faltar, mas eu vou assistir online. Você está doente, querido, então vai para o médico. Não, não preciso ir para o médico, então vem para a igreja. Ou vai se consultar, ou vai se converter. Mas, existem situações extremas, os nossos pastores, sua família, culto online. Eles vão procurar sim uma igreja antes de fundar, fazer parte, conhecer a cultura cristã no local, mas eles não estão desligados daqui. Como eles não podem vir todos os domingos, não rola, eles vão assistir online. Mas eu e você não temos desculpa. Então, igreja é lugar de gente imperfeita, então seja bem-vindo, imperfeito. E se encontrar uma igreja perfeita, faz um favor, não entre nela, tu vai estragar. Não cultive a sua fé em casa, mas manifeste a sua fé na sua casa. Que a volta de Jesus é uma história. Eu ouço isso desde quando era pequeno, quando a minha avó falava. Tem vários influencers que estão falando sobre isso. E se os fim dos tempos já foram referenciados para quando o Espírito Santo desceu lá em Atos, e já se passou 2000 anos, então a gente está mais perto. Então estamos mais próximos da sua volta. Ela está cada vez mais próxima. Mas eu estou ouvindo há 50 anos que ele vai voltar. Glória a Deus. Então são 50 anos a menos que eu preciso esperar. Eu estou mais perto. Estamos mais perto. Vai acontecer. Que ofertar e dizimar é coisa de gente idiota, gente besta. Eles querem mexer até na nossa adoração através dos recursos que Deus colocou. E o pior, damos ouvido muitas vezes a isso. Temos provas de A mais B, que ao ser generosos para com Deus, Deus tem nos abençoado. Mas é só alguém colocar em xeque a nossa fé relacionada às nossas ofertas, nós balançamos. Nós titubeamos. Misericórdia. Enfim, se a gente fica emprestando o nosso ouvido e perdendo o nosso tempo, ouvindo besteiras, logo a apostasia tomará conta da nossa mente e do nosso coração. Então a cegueira volta e a verdade se torna uma mentira. Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 22. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Natureza, praia. Eu amo morar em Guaratuba, porque eu contemplo Guaratuba e falo, Deus, foi maravilhoso. Só que quando eu olho para uma esposa, eu falo, Deus, foi esplêndido comigo. Aleluia. Agora ela está aqui, porque de manhã ela não estava. E por causa da revelação de Deus nas coisas criadas, os seres humanos são indesculpáveis. A Bíblia diz, eles não têm desculpa. 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos.
É impossível um ímpio ser apóstata. Um ímpio, um descrente, ele nunca vai ser apóstata. Pois só pode abandonar algo que você já possuiu. Ou seja, um apóstata hoje foi um cristão ontem. Precisamos constantemente examinar o nosso coração para saber se de alguma forma não há vestígios de apostasia. Será que existe? Fazer aquele raio-x, fazer a oração do salmista: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum sinal, algum resquício de apostasia, porque eu não quero abandonar a fé, eu não quero transformar a sua verdade em mentira. Nós precisamos sempre examinar o nosso coração para ver se não há de alguma forma esses vestígios. Se não estamos nos posicionamos contra o que Deus é e o que Deus faz. Sua igreja, sua palavra, seus princípios, seus bons costumes e a comunidade de fé. Somos nós, irmãos. A imperfeição que pertence a um Deus perfeito. E como evitar a apostasia? 1. Lendo a Bíblia. Não é tão fácil assim, Alex. Tem muito descrente que não lê a Bíblia. Tem até ateu que não lê a Bíblia, principalmente Provérbios. Pois é, lê a Bíblia. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quantos aqui? Vou fazer mais perto. Já ouviu falar do nome Abe Uber? Já. Amém? Quantos conhecem o pastor Abe Uber? Qual é a cor preferida dele? Qual é a música preferida dele? Qual é o prato favorito dele? Na verdade, a gente não conhece, a gente só sabe quem é, né? Essa é a diferença básica entre saber e conhecer. O escritor diz: conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Por que muitas pessoas leem a palavra de Deus, leem a Bíblia, e várias vezes, até mais do que nós muitas vezes crentes, mas não causa nada no seu coração? Porque eles adquirem informação e não conhecimento. Informação é somente intelecto, conhecimento é intimidade. Conhecer é se relacionar. Lembra que quando a Bíblia diz que quando veio o anjo, falou com Maria que ela traria à luz um filho, ele seria o Salvador, a Bíblia fala, e José não conheceu Maria até que ela desse à luz. Você acha que não conhecia de prazer, meu nome é José? Prazer, meu nome é Maria. Não. Relacionamento íntimo. Ele não conheceu Maria intimamente até que ela desse à luz a Jesus. Quando o escritor diz, quando Jesus diz que a gente precisa conhecer a verdade, ele está falando de a gente se relacionar com a verdade, da gente, diante de Deus, se desnudar. Sabe o que é a revelação? Descortinar, mostrar o que estava oculto. Deus se revela a nós da mesma forma, e ao passo que nós nos revelamos, descortinamos a nossa vida a Ele. Quando nós temos um relacionamento íntimo com a palavra, então a palavra nos liberta. Do caso contrário, teremos apenas informação. Então não é ler para se informar, é ler para conhecer. Eu sei que muitas pessoas sabem quem Jesus é. Filho de Deus. Chamava ele de profeta, mas ele não era profeta. Chama ele de iluminado. Ele não é iluminado, ele é luz do mundo. E a gente sabe um monte de informação antes de se converter a respeito de Jesus, amém? Informação é fácil, conhecimento precisa de intimidade. Então, Deus não está nos chamando para saber quem Ele é, Deus está nos chamando para conhecê-lo como Ele é. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vocês cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus afirma que as Escrituras testificam a respeito dele mesmo. Ele estava falando com os judeus, com os sábios da lei. E ele falou: vocês estão examinando a Escritura para poder obter através dela a vida eterna. Mas essas Escrituras que vocês estão lendo testificam de mim. Eles ficavam muito felizes quando acontecia isso. Mas isso é uma verdade.
Ao examinar, conhecer e praticar, encontramos vida eterna, porque encontramos Cristo. Porque Ele é a vida eterna. E era isso que Jesus queria falar, mas Ele falou, vocês não vêm até mim para ter vida. Deixava os caras um pouco mais doidos. Então, a primeira, lendo a Bíblia. A segunda, orando. Segundo o Google, orar é um elo permanente de comunicação entre criatura e Criador. O Google está nos ensinando. Elo permanente de comunicação. Quando eu fiz catequese, eu aprendi que orar é falar com Deus. Depois de um tempo de conversão, eu aprendi que além de falar, eu preciso ouvir a Deus. Não é um monólogo, é um diálogo. E comunicação é a base de qualquer civilização. Comunicação é tão importante que além da fala, que é usada na comunicação, existe a linguagem de sinais e o braille. Por quê? Porque existe uma necessidade no ser humano de se comunicar. Olha o que diz em 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram, ou seja, de salvos, filhos de Deus. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Graça e conhecimento. É impossível conhecer a Deus, ou é impossível você conhecer alguém sem se comunicar. O mínimo que você faz diante de uma pessoa desconhecida, o que é? Se apresentar. Você consegue se apresentar sem se comunicar? Então, para que a gente conheça alguém, nós precisamos nos comunicar. Para conhecer e crescer no conhecimento de Deus, precisamos, além de ler a Bíblia, nos comunicar com Deus através da oração, súplica e clamor. Nós precisamos gastar tempo de oração. Nós precisamos orar não apenas para que Deus nos ouça, mas para que nós possamos ouvir a Deus. Nós precisamos orar ao ler a palavra de Deus, porque a Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente. Então nós precisamos nos conectar com Ele. Muitas vezes, mas eu li e não entendi nada. Você orou, você falou porque Ele estava bem do teu lado. Ele inspirou aquela escritura, então nada melhor do que Ele para te revelar essas escrituras que você está lendo. Então nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Terceiro e último, congregando. Fala comigo, congregando. Aleluia. Princípio básico de um cristão é congregar. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes. E o pastor David me fez o favor de mandar o que é unânime. Eu usei um exemplo que unânime é quando supor que a gente vai fazer uma votação para pintar a igreja de preto. Não vai ter votação para pintar. Mas vamos fazer a votação para pintar a igreja de preto. E todo mundo votou sim. A votação foi unânime. Pastor David me mandou o que era unânime no dicionário. Significa que todos estão de acordo, sem exceção, ou que todos têm o mesmo sentimento, opinião e espírito. Vamos voltar. Diariamente perseveravam, continuavam, insistiam, teimavam em ser unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, que era o quê? Life Group, aleluia, célula. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Na igreja de Deus, com os filhos de Deus, fazendo parte da família de Deus. Como é que a gente vai tomar a nossa refeição sem alegria e singeleza? É óbvio que a gente vai estar alegre, querido. Porque crente ama comer. Maneira na quantidade, né? Porque a gente já não faz mais parte daquela ditado, né? Não bebe, mas come um monte. Não, a gente ama comer, mas a gente já come mais moderadamente. Estamos tentando. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam isso, Deus fazia a parte dele. Qual era a parte de Deus? O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto nós fazemos a nossa parte, Deus fez a parte dele. Enquanto a igreja primitiva fazia parte de perseverar unânime no templo, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Deus estava mandando gente, acrescentando, fazendo aquele povo crescer, porque foi para isso que Ele enviou o Filho dele morrer pelado naquela cruz, para que conheçam a Deus. Toda manifestação de Deus na terra gera uma cultura. E uma cultura, ela nada mais do que características pertencentes a um grupo ou a um povo.
ou a uma tribo, ou a um clã. Características que pertencem a esse grupo. Então, querido, a cultura do reino de Deus é manifesta onde? Na igreja. Por isso a importância de congregar, porque quando nós nos congregamos, nós nos tornamos um grupo. E é nesse grupo onde a cultura do reino se manifesta. E quando nós estamos fora desse grupo, continua manifestando, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz do Espírito Santo. Então Ele está em nós, Ele vai com a gente onde a gente for. Não apenas na igreja, mas no Life Groups. Isso nos fortalece como povo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Olha que ele traz uma advertência. Cuidemos, prestamos atenção para nos animar uns aos outros. Não está falando aqui do indivíduo, está falando aqui de um povo. Note que igreja não é indivíduo, igreja é um povo. De nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar. Aonde é a nossa congregação? É aqui a nossa congregação, amém? Não. Eu amo isso. Nos congregar, onde estivermos reunidos, ali nós congregamos. A nossa congregação é no Life Group, a nossa congregação é aqui na Nicolau Abaixo 684, a nossa congregação é na comunhão que nós fazemos na casa dos irmãos, a nossa congregação é nos drops, nas escolas, onde nós estamos reunidos, existe uma potencialização da cultura do reino, porque estamos congregando. Amém? Então, a nossa congregação, ela vai muito além dessas 4 paredes pretas. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, não fique fartando, mano. Pare da desculpa do culto online. Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E quando o dia se aproxima que a apostasia bate à nossa porta. É quando o dia se aproxima que a nossa fé fica cada vez mais sendo atacada. Mas o diabo pode atacar o quanto ele quiser, nós nos escondemos em Cristo, no refúgio, bem presente no dia da angústia, e Ele nos fortalece. Quando nós não temos estas, entre outras práticas, leitura da palavra, oração, nos reunir como igreja, então nos tornamos presas fáceis da apostasia. Se coloque de pé, por gentileza. A advertência para nós hoje é cuidado. Cuidado. Vamos fazer um check-up. Hebreus capítulo 12, versículo 15 ao 17 diz: tendo cuidado de que ninguém, repete comigo, ninguém. Ninguém se prive da graça de Deus. À medida que eu, sendo igreja com Mateus, estou vendo ele se afastando da graça de Deus, o meu compromisso, a minha atitude deve ser trazer para que ele não se prive, mas não somente isso. Quando eu vejo alguém que nunca teve acesso, eu preciso cuidar para que ele não se prive, não seja privado da graça de Deus, porque graça de Deus é um acesso imerecido, que nem eu era digno. Então, se eu fui trazido para perto, todos podem ser trazidos também. Versículo 16: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, irmão mais velho de Jacó, por alguns minutos, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele, ainda depois de ter vendido, desprezado a bênção de Deus na sua vida, mesmo ainda depois querer herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tenha buscado esse lugar. Então a gente precisa tomar cuidado, querido, porque para Esaú não deu mais tempo, mas para nós dá. Para Esaú, o acidente foi perca total. Mas ainda que algumas coisas estejam no nosso coração, ainda dá tempo de a gente falar: Senhor, me sonda. Faz uma revisão, Senhor, um check-up geral na minha vida. O que está desalinhado à linha, Pai. Faz um balanceamento, uma geometria, uma cambagem, aquilo que está torto em direita, Senhor Deus, mas eu não quero me afastar do Senhor. Esaú com lágrimas quis novamente receber a sua bênção, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. Nós encontramos o lugar de arrependimento em Cristo Jesus, amém?
Então, se encontramos sinais de apostasia, ainda dá tempo de encontrar o lugar de arrependimento, querido. E se nós não temos esses sinais, glória a Deus pela sua vida. Mas eu já encontrei muitas vezes sinais de apostasia em mim. Eu lembro uma vez, eu já falei isso em várias pregações, não me cansarei de falar, na mesa da sala do pastor, que inclusive eu estive lá, na mesa da cozinha. E é muito estranho ver aquela cozinha sem uma mesa, sem um lugar para sentar. E o pastor falou: Alex, onde você está, Alex? Cadê você? Seu coração não tem mais intensidade. E eu me lembrei disso. Estudando essa palavra, eu entendi que eu estava apostatando da minha fé. Mas alguém me admoestou, alguém me deu um chacoalhão. Eu fui chamado para perto novamente. Ele cuidou para que eu não fosse privado da graça de Deus. Nós precisamos fazer assim uns com os outros. Mas nós precisamos reconhecer também quando nós estamos assim. Quando atitudes, mentiras ou coisas têm transformado aquilo que foi nos ensinado com tanta convicção. E hoje nós estamos muitas vezes negociando. Não, verdade, falaram isso. E eu estou vendo, não é bem assim. Cristo não mudou. Nós somos falhos. Não precisa procurar falha em nós. Quando for falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós triunfaremos. Nós não seremos abalados. Amém, queridos? Eu gostaria de rapidamente fazer um momento. E esse momento é um momento de ceia. Lembra que eu falei que o terceiro segredo para que a gente afaste, fuja da apostasia, é congregar? Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós, amém? E a ceia não foi estabelecida para uma pessoa sozinha. Porque Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem. Então é sobre um povo, é sobre a noiva. E antes que elas entreguem, eu gostaria de orar contigo. Eu gostaria de orar pelo encerramento dessa palavra, até pedir perdão para elas que já vieram. Mas se vocês entendem que a tua fé não está exatamente da mesma forma, e não foi por coisas involuntárias, mas é porque a gente deu ouvido, a gente se deteve na roda dos escarnecedores, lugares que a gente era para influenciar, estamos sendo influenciados. E ao invés de sairmos desse lugar, nós nos detivemos desse lugar e demoramos muito ali. Nós precisamos descortinar o nosso coração diante de Deus. A apostasia, segundo a palavra, é uma verdade que o Espírito Santo disse que aconteceria dentro da igreja. Nós precisamos estar alertas, queridos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós bendizemos e glorificamos o seu nome, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, vem, Senhor Deus, sonda o nosso coração, Pai. Olha a nossa vida, Pai. Olha dentro da nossa alma, Senhor Deus. Aquilo que nós temos feito, Senhor Deus, que tem se tornado ou se levantado como uma rebelião ao Senhor, aos seus ensinos, aos seus princípios, a sua palavra e a sua igreja, a sua família, que são os meus irmãos. Senhor, eu quero me arrepender. Porque, Senhor Deus, eu quero ser aquele que ajunta contigo, não o que espalha. Eu quero ser aquele, Senhor, que pega no arado juntamente com o meu irmão, Pai, para essa grande obra. Não aquele, Senhor Deus, que abre mão, larga a mão do arado. Eu não quero ser aquele que transforma a sua verdade em mentira. Pelo contrário, Pai. Eu quero, Senhor Deus, sobre a mentira que era a minha vida, que a sua verdade prevaleça. E na sua verdade, Pai, sendo conhecida dia após dia, que eu possa ser liberto, Pai. Deus eterno, que eu entenda o privilégio de congregar, Pai, de servir ao Senhor na vida dos meus irmãos. O Senhor não me chamou para ser um ás de espada, Pai, sentado eternamente num banco, ou deitado eternamente em berço esplêndido. O Senhor nos chamou para ser uma igreja ativa e operante, Pai, em nome de Jesus, que trabalha, que serve, que age na sua fé ativa, sempre sendo vigilantes. Por isso quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus. Purifica, Pai amado, os pecados, a vida do seu filho, Deus. Aqueles, Senhor Deus, que se identificaram com essa palavra,
entenderam que tem algo dentro do seu coração, que tem emprestado seus ouvidos à mentira, a filosofias e ideologias que vão contra a sua palavra, que vão contra os seus princípios, mas entenderam que precisam rejeitar isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos diante do seu altar, queima isso, Senhor, despedaça esse jugo, Senhor, em nome do seu Filho Jesus, porque nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos conhecê-lo, não apenas saber quem o Senhor é, mas te conhecer como o Senhor é. Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós queremos ser um povo, e a marca desse povo é o seu sangue vertido na cruz, Pai. Que o seu nome seja o nome pelo qual nós sejamos reconhecidos, Senhor Deus. Nós não queremos, assim como o povo de Babel, fazer um nome para nós. Nós desejamos que o seu nome seja colocado no lugar mais alto, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos.